Pessoal, ainda hoje são 25 de janeiro de 2026. Conselho da Paz. Foi isso que o presidente Trump propôs lá em Davos, certo? E imediatamente uns 35 ou 36 países, não me recordo o número correto, aderiram, não é? Inclusive um argentino, um presidente argentino, aderiu, estava lá. Caramba! Mas vejam vocês, o presidente Lula se calou, e eu achei muito correto. O Itamaraty não se pronunciou, não é? E dias após, o presidente Lula deixou uma opinião, não é? É o conhecimento que eu tenho até agora, de que ele estava vendo nesse Conselho da Paz que os Estados Unidos estava propondo assim um novo entendimento mundial para como se fosse uma ONU rejuvenescida. É isso que eu entendi, não é? Olha, vou dar minha opinião sobre isso. Como eu disse, eu gostei do tempo a pausa que o Brasil deu para se manifestar. Porém, vocês que são pensadores, vocês brasileiros, colegas como meus colegas que podem emitir uma opinião, eu peço licença para deixar a minha opinião, porque pode ser que vocês não vão concordar de forma alguma, mas eu não me baseio por pontos pontuais, certo? Eu me baseio pela história americana e pelo que eu sei, que se um presidente Trump for embora e não se reeleger, e nem conseguir substituir a pessoa que ele vai indicar, né? E ele não conseguir promover essa pessoa para o cargo dele, eu penso que vai vir um presidente que pode ser republicano, que pode ser democrata, mas essa história vai continuar, o Conselho de Paz. E é nisso que eu quero dar minha opinião, certo? Ou seja, se fizer, não tem volta, vai continuar. Isso para mim é muito preocupante. Olha, nós estamos com o problema do dólar. Tem, para quem não tem conhecimento, digite dólar que vocês vão ver milhares, tanto na área internacional como na área e no Brasil, certo? Tem todo tipo de língua, francês, Spanish, em japonês, em mandarim, o que vocês recorrerem, as mensagens são as mesmas. Ou seja, o dólar está acabando. E em determinada hora não vai valer mais nada, isso vai ser um crash para o mundo inteiro. Eu discordo, certo? Eu discordo. Esse é um ponto, eu vou falar nele mais na frente. Segundo, essa atitude do presidente americano, na criação desse órgão, na minha opinião, nada mais é do que fabricando guerras para eles venderem suas armas, certo? Como sempre foi na história. Sempre foi na história, certo? Guerras sem o menor contexto para ser uma guerra, correto? Inventam as coisas. Vou dar um exemplo simples para vocês verem. Coreias, as duas Coreias, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Duas Coreias, eu estou muito errado. Errei, é uma Coreia só. Vai lá para vocês verem o que eu estou falando. Vai lá, leiam mais. Na Coreia, chega um coreano do Sul, na seca com o coreano do Norte, ele fala assim, ô meu irmão, como é que papai está? Ele fala, papai tá no hospital agora, ele vai ter que... Está precisando de um tratamento, mas não tem como passar para o Sul para se tratar. Ah, pois é. E vocês, como é que vocês estão? Estou indo bem aqui, estou com o meu dinheiro lá no banco da Coreia. Quer dizer, é tudo irmão, é tudo família. O pai está lá no sul, a mãe está cá no norte, os irmãos estão no sul, os primos estão cá no norte. Quem está no norte comprou casa no sul, quem está no sul comprou casa na beira da praia no norte, coisas assim. É tudo um tabuleiro só, certo? Não tem nem atacante nem opositor. É tudo um tabuleiro só.
tudo saco de uma farinha só. Mas, por causa deles, que eles criaram as briguinhas políticas, criaram a cerca, pronto. A América inventa negócio de armamentos, e não sei o quê, armamentos de cá, armamentos de lá. Pois é, mas os armamentos que o Norte tem, a América já tem há 200 mil anos, 500 mil anos. Né? Antes de existir o primeiro coreano do Norte, já tinha armamento nuclear na América. Antes de existir o primeiro coreano do Norte, porque já era tudo coreano, mas antes de existir o do Norte. Então é sem fundamento, mas é um jeito de vender arma para o Sul. E o Sul, lá, coreano, compra arma absurdamente da América. Né? E pagam, e em retorno conseguem mercado americano para os produtos deles. Navios, né? Navios petroleiros, graneleiros, e uma larga escala de produtos. E só no setor marítimo é construções navais gigantes que eles podem fazer e eles realizam. Não é? Inclusive, nesses porta-avião americano que é feito, muita gente não sabe, mas muita coisa ali vem da Coreia. Certo? As partes de, estruturais vêm da Coreia, porque eles conseguem forjar aquilo, né? Igual as escavadeiras que tem na América, gigantescas, né? Cabe 15, 16 homens de braço aberto dentro da pá delas, aquelas pá mecânicas gigantescas, aquilo tudo é feito no Canadá. Então muita gente pensa, nossa, a América está com muito, né? É tudo feito lá. Não, não é não, vem de fora. Né? O ônibus espacial que subia e descia, né? E que na mente do americano foi colada assim, ó, foi colada que a América que inventou aquilo ali, o ônibus espacial que subia e descia. Hoje esse projeto não existe mais, né? Foi cancelado. Mas subiu e desceu várias vezes. Falava, a América que inventou. Pois é, o primeiro que subiu já tinha um aposentado na esquina, lá na Rússia. Rocha. Certo? Estava na esquina dando teia de aranha. É uma espécie de um museu que nem os próprios russos queriam ficar entrando para analisar e ver. Mesma coisa, a mesma aparência, a mesma coisa. Então a América é um país escola, cópia. E passa para o mundo que foi inventado aqui, no chão americano. Né? Eles falam, não, é aqui que nós fizemos. A prancheta foi construída aqui. Né? Não, não foi não. Então a América, gente, vive muito de cola. É isso que eu quero dizer, certo? E usa disso para poder conseguir vender arma, implementar a Guerra Fria para poder vender arma. Então, na minha opinião, esse Conselho de Paz agora, desse presidente atual, republicano, nada mais é do que ele está armando o campo para poder vender arma. Olha como é que ele fez em Gaza, quando Israel retribuiu o erro. É lógico, o erro foi do grupo lá do lado da Gaza. Não é? Jogaram os mísseis e aí começou a guerra. Só que Israel, os mísseis deles, se tem um míssil ou outro, coisinha simples, Israel vem com um bombardeio gigante, porque superior, o armamento é milhões de vezes superior. É tanto que Israel vende arma para o mundo inteiro, vende revólver, inclusive compete o revólver militar que vocês veem no bolso de militares no Brasil, né? A gente vê no Brasil todo. Esses revólveres, quando eles não são da Alemanha, são, né, de Israel, por causa que são a capacidade, a qualidade, a confiança que se tem naquele produto, né, vem importado. Né? Vem para o Brasil importado. E nós temos as nossas fábricas, mas infelizmente, revólver produzido por nós, de vez em quando está dando tiro no pé de policial. Né? Aqui no Brasil, para todo lado. Pois é. Eu não gosto de falar isso, porque não quero menosprezar a nossa indústria de armas, porque ela é muito boa também, certo? E a gente só está melhorando, só melhorando. Inclusive, isso que eu falei era bem mais acentuado década para trás, e hoje já está bem melhor, e com uma significância bem grande. Mas, na minha opinião, é isso que ele quer, certo? Ele quer tomar o poder, ele vai tomar o poder de controle de várias nações, já são 35 ou 36, eu não posso afirmar qual o número exato. Mas, e o Brasil, pensando se entra ou não. A minha opinião é, não entra, por causa que eu vou mostrar agora por quê que não entra. Para nós não dependermos, continuar dependendo de América,
certo? Isso é muito importante. Esse negócio que o dólar vai acabar, muita gente está falando, deixa depender de América, sim, porque o dólar vai acabar, vai ficar até fácil de colocar nossos produtos lá, o país vai quebrar. Olha, gente, quem fica falando isso na internet é porque fica lendo livro, fica lendo reportagens de algum lugar que já publicou, é confiável e lê, certo? Mas olha, não é não. A América é um colosso de economia. A América é uma economia super, super, super dinâmica. O dinamismo da economia americana, vocês podem somar todo o dinamismo de todas as economias globais, inclui a Europa. Todas. Vocês podem multiplicar por 100, que não dá metade do que tem na América. Certo? O dinamismo é fabuloso. Certo? Se vocês pensarem num item, um item, seja que item for, vamos pegar lá da época dos nossos avós e bisavós, aquelas máquinas de costura, no pedal, lembra? Tinha aquelas rodas gigantes de ferro, aquele fio de couro. Você não acha aquilo em lugar nenhum, a não ser em gente que foi colecionador. Mas se vocês quiserem comprar 100 rodas daquelas, você recebe no outro dia. Existe. Por isso que a indústria americana de carro é fabulosa. Quem comprou carro 30, 40, 50, 60 anos atrás, encontra as peças. Tem as peças. O mercado, o segundo mercado que é chamado, né? O mercado de reposição, o segundo mercado, tem o segundo e tem o terceiro mercado ainda, certo? E ainda vem o quarto mercado, que é o mercado de peça usada. É fantástico. É uma coisa fantástica, certo? Você pega um carro, viaja, e é empreendimento aqui, empreendimento ali, empreendimento aqui, empreendimento ali. Aí você começa a dirigir, você começa a falar assim, a Caterpillar, por exemplo. A Caterpillar é uma senhora empresa, não é? Fabrica tratores, tem fábrica na China, tem fábrica espalhada pelo mundo inteiro, e aqui ela não dá conta da demanda, não é? Mas aí você passa por outra, você só fica observando, você fica botando o pescoço de tanto ficar olhando para os lados, que você vai ver caminhões passando com tratores de outras marcas, certo? Aí você fala, mas espera aí, espera aí, uai. Mas não, a Caterpillar não é a única, não? Não, não é não, tem várias, certo? E assim é no setor do agro, certo? Todo mundo pensa que é só aquele tratorzinho verde, vou evitar até de falar a palavra, porque eu soltei uma sem querer, mas eu já vou me respeitar aqui, porque senão o YouTube corta, certo? Mas uma outra do agro, que é toda verde, inclusive atua muito no Brasil, nas exposições que nós temos no Brasil, muito boas, inclusive, leva os produtos todos para tentar vender para os nossos fazendeiros, né, do agro, né? Esses equipamentos gigantes, né, com os braços laterais gigantes, as colhedeiras, as plantadeiras, as removedoras de terra. Pois é. Mas não, tem concorrente, muito concorrente mesmo. Tem fábrica na Índia, tem fábrica na China. Gente, olha, a economia é muito dinâmica. Agora, o dólar vai perder seu valor de existência? Deixa eu corrigir essa câmera, porque eu acho que agora melhorou. O dólar, desculpa, viu, gente? O dólar vai perder, gente, dólar já está a menos dólar. Não é agora, não. Eu não sei por que ficam lendo essas reportagens e tentando plantar até um terror. Olha, dólar já está a menos. Há 20 anos atrás, o dólar não corrige mais. Há 20 anos atrás, ele só decaiu, só decaiu, só decaiu, só decaiu. O valor de face do dólar caiu muito. De 20 anos para cá, ele praticamente está batendo nos 100%. O dólar é nada, certo? E a economia está pulsante. A economia está pulsante na América, está pulsante. Olha os balanços. Quando você vai falar em Wall Street, na NASA, todo mundo só pensa assim, nas sete magníficas, né? Rapaz, olha o contexto todinho. Pega o SP 500, olha, e fora dele, olha o conjunto, certo? Olha as Rússia, para vocês verem, a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, é todo um conglomerado gigantesco que está pulsante, está gerando renda, está gerando lucro,
certo? Você vai pegar um comentário de um brasileiro que opera na, né, no nosso mercado financeiro, dividendos, só fala em dividendos. No mercado americano, fala em dividendos, depende da situação, do momento daquela empresa, certo? Mas, no contexto, se fala sobre o macro. É macro. A conversa dos analistas é sobre o macro, certo? Para determinar se uma empresa de farmácia vai trazer retorno no preço do papel, se a indústria de aço, se a indústria de alumínio, ou se a indústria, qualquer indústria, a indústria que atende o comércio, a distribuição, seja o que for. Se analisa, é o macro, certo? É o macro. Nos anos 2000, 2001, inclusive eu tentei comunicar com a classe econômica do Brasil, eu falei para todo mundo, gente, nós estávamos naquela época infestados, no Brasil nós estávamos infestados de análise técnica. Tinha gente que vendia análise técnica e ganhou muito dinheiro com isso para o Brasil inteiro, mas ninguém ficou rico e todo mundo que usou. Hoje muita gente tem até vergonha de falar que usou. E eu estou falando direto, eu falava direto, gente, eu até mudei o nome de fundamentalista. Eu agora sou fundamentalista cenarista. Eu tentava mostrar para as pessoas que o mercado americano funcionava de uma forma diferente, certo? Era atrelhado aos juros, mas era o povo, o investidor gigante, né, operava pelo cenário. Jogaram cadeira, certo? Pois é. E é assim até hoje. Isso colocou o país robusto de uma forma que não se esmera se o dólar vai cair mais ainda, não está prejudicando o mercado americano. Olha, vamos coletar o andamento das coisas por nós brasileiros, certo? Eu sou paulista, eu sou carioca, eu sou pernambucano, eu sou lá do Rio Grande do Sul, paranaense, um todo sou brasileiro, certo? Quantas e quantas milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de situações ruins dentro do mercado acionário brasileiro eu vivenciei, certo? As empresas praticamente cresceram demais, com todos os problemas, viraram senhoras empresas, são senhoras empresas, não é? Mas o preço da ação é zero, é insignificante. É tanto que hoje os meus colegas de trabalho correm para o dividendo. Todo mundo quer o dividendo para ter um retorno, porque o preço face do papel, ele o EBITDA dele é zero, está tudo muito ruim, está tudo muito ruim. O PL é quase que zero, está muito ruim, entendeu? Mas é um ruim de um gigante. Ou seja, o preço acionário é uma coisa. Não deveria ser uma coisa, deveria ser junto do preço patrimonial da empresa, certo? Crescente, né? E, no entanto, o acionário é um preço e a empresa é outra, gigante, certo? O acionário é para baixo, mas o preço a empresa é gigante e por isso que eu vou para o dividendo, porque se ela é gigante, ela cria lucros robustos e, por lei, ela me transmite, ela me repassa os dividendos, porque eu tenho um pedaço daquela empresa, certo? Então, isso tinha que melhorar. Isso tem que melhorar. Eu não quero deixar esse país do jeito que está para minha filha, porque tem que melhorar. Eu não acho graça de nada que tem nessa porcaria de mercado brasileiro, não. Entendeu? Tem que melhorar, porque nós temos baitas de empresa. Que na pedra não dá nada, entendeu? Cadê os investidores? Não tem. É umzinho aqui, é outro aqui, é outro aqui, é outro aqui. Mas, gente, o Brasil tem 220 milhões de gente. Poderia, pelo menos metade desse país está todo na pedra, pagando um boleto, entendeu? Mas não. E os ministros, né, da economia não vejo pensarem assim, porque não se fala em mercado financeiro dentro do governo. Se fala só em problemas com impostos, problema com a oposição, que não quer deixar passar as regras que eles querem administrar. Ou seja, está uma porcaria mesmo.
A administração pública é uma porcaria. Por isso que eu fiz esses vídeos tudo aí, contrariado com o presidente Lula. Entendeu? Porque, por exemplo, o ministro atual, o Fernando Haddad, o Fernando Haddad é uma senhora pessoa. É um camarada que tem uma visão muito boa. Ele tem um modo de entender as coisas muito bem. Pode ser que ele até falhe na visão para frente no norte, mas que ele procura trazer as coisas no trilho, ele procura. Isso é muito importante. E ele mostra que nessa batalha dele, ele tem um problema muito sério, é a ala política. É a porcaria dos lobistas, que vem com o negócio de emenda, entendeu? Os políticos só querem emenda. Dá vontade de falar assim, cria um trator gigante e passa em cima dessa porcariada toda, dessa Casa Brasília, empurra, joga isso pro lixão, porque lá tudo é um negócio, rapaz. Como é que o ministro da Economia, como Fernando Haddad, pode gravar 100% as medidas dele? Se a praça é todinha, é homogênea, é lobista, não tem como funcionar, não. A nossa política está errada, certo? A nossa política tinha que melhorar, ser pessoas mais sérias, pessoas mais independentes, independente de religião, independente de ideologias políticas, para essas pessoas poderem tomar força, arregaçar as mangas e trabalhar pelo país, uai. Certo? Vamos parar de puxar sardinha para o setor de agro, vamos parar de puxar os lobistas, né? Puxar sardinha para o setor de celulose, puxar sardinha para o setor de petroquímica. Não, gente, não, de maneira alguma. Nós temos que trabalhar, é o país, entendeu? Mas não vai. Então é por isso que gera esse entendimento, igual estou vendo agora na mídia, que o dólar vai acabar, vai prejudicar o Brasil, a América vai acabar nunca. A América, por mais problemas que se criem, eles têm recurso para sustentar. É um país sustentável. Compreenderam agora? O que tem lá na América de problema é a área social, que a cada dia que passa tem mais americano na rua, pobre, do que 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos para trás. Certo? Isso é uma realidade. 50 anos atrás, se fosse na América, você não via pessoas na rua. Tinha os moradores de rua, que isso existe no mundo inteiro. Isso existe na rua, no mundo inteiro, desde a época de Cristo. Certo? Mas, fora disso, você não via. Hoje se você roda na América, seja o que você for, de carro, helicóptero, o que você pegar, aonde você se estabelecer para passar uma temporada, você vai ver, não é 10, é acima de 100 mil pessoas que estão morando assim mesmo, debaixo de ponte, no mato, inclusive no mato, lotes vagos na cidade, as pessoas entram e ficam morando ali. Ó. Tá uma calamidade pública tremenda. Mas isso não quer dizer que o país está quebrando. Nós temos as favelas, que é praticamente isso. Nós temos o subúrbio, muita gente no subúrbio mora nas ruas e vive famílias de um barraquinho, mas tem 10 famílias ali dentro, certo? Então, é isso que eu quero dizer. Se bem que muita gente na favela também trabalha. Muita gente que mora dentro desse barraco com 10 pessoas no subúrbio trabalha. E essa é a diferença da América. Essa é a diferença. Quem está morando na rua hoje não trabalha. Quer viver dos benefícios do governo. Mas não trabalha porque são malandros? Não. Não. Não tem malandro. Não é nada disso. Não tem emprego. Por quê? Porque a América, igual o Lula, igual que eu falo do PT, que o PT passou mais no governo grande parte do que de minha vida, dormiu. Né? Lá dos anos 70, os militares, depois passando para o Sarney, vamos pegar o Sarney que é democrata, de 1985 para cá, dormiram. E a América também dormiu, entendeu? Ou seja, no Brasil, a história é diferente. No Brasil, dormiram porque era briguinha, PMDB, lá o Sarney, vinha o Fernando Henrique Cardoso, aquela brigaiada boba, todo dia era a mesma coisa, um teatral tremendo, a imprensa publicava o jornal, né? Um político quase gritando no nariz do outro assim, no ouvido do outro. Então e o Brasil achava bonito, né? E é por isso que nós estamos pagando parto hoje.
Na América tudo ocorreu, mas diferente, a história já é outra. A América não fez esse blá-flá-flá de política, certo? Mas trabalhou, porém trabalhou de forma errada, certo? Criaram, lá no governo Bill Clinton, criaram projetos igual trabalhar, produzir no México para vender na América. A televisão aqui na América era uns R$ 800. Uns, no Brasil era uns R$ 800, que eu quero dizer. A mesma televisão custava, lá nos Estados Unidos, US$ 400. Mas, fabricando lá no México, né, descia para o sul lá, fabricava no México, voltava, era US$ 50. Né? E o México, se exportasse, nós começamos a pagar mais barato aqui no Brasil também. Compreendem? Então, gente, esse processo existiu. Depois veio as terceirizações, também foi criado lá nos Estados Unidos e que afundou por completo o parque industrial americano, porque ele desqualificou. Essa é a verdade. Passou a pagar barato pelo serviço, mas os serviços também vieram em retorno barato, muito precário. Isso desqualificou. Não é? Lá no processo do México, eu não estou me recordando aqui o nome, mas acho que era. Eu não me recordei. Durante a minha conversa aqui, eu vou lembrando. É um nome assim. Eu não recordo agora. Desculpa. Mas eu consigo lembrar enquanto eu falo aqui. Minha cabeça vai girando e eu vou lembrando. Então, e olha que o governo do Bill Clinton foi um governo terrível. Teve muito problema social. Né? Muitos problemas sociais, ele sobreviveu praticamente. Ele também sofreu em pichê, né? Igual a Dilma, só que ela teve que sair do governo aqui, ele não saiu. Lá nos Estados Unidos ele não saiu. Né? Aqui a Dilma sofreu em pichê e teve que sair, não é verdade? Vocês devem lembrar? Pois é. Então, NAFTA, lembrei, NAFTA, é o processo da NAFTA, lembram? Lá no México, esse tramite. Aí o Brasil quis fazer também igual, só que o Brasil não tinha para onde produzir uma televisão mais barata, o Brasil partiu para a terceirização. Lembra? E isso foi um catástrofe para o Brasil. Não para os Estados Unidos não foi bom também, igual eu falei, porque o funcionário que trabalhava para a terceirização, coitado, ele era escravizado, mais do que já era normalmente, certo? Mais do que ele já era normalmente, certo? Eu lembro que na época, nesse processo da terceirização, eu ficava observando os trabalhadores na minha frente, eu ficava, gente, essas pessoas estão mais finas do que um cabo de vassoura. O salário não dá para comprar nada. Uai, que esse processo que o governo fica falando que é bom, muito lucrativo para o país, mas para um funcionário, um colaborador de uma empresa terceirizada ficar nessa situação social dele, nessa situação de lástima, saúde, onde está a saúde dele? Então, quer dizer, era um programa criminoso, na verdade. Certo? Então, voltando lá nos Estados Unidos, o país continuou crescendo e foi fazendo outro problema muito sério que existe lá, que é o gigantismo das empresas. Quanto mais gigantismo um setor se tornava, comprando uma empresa, outra empresa do mesmo ramo, igual a farmácia. A farmácia faz muito isso. Eles compram praticamente um grupo de pesquisa de farmácia, um grande grupo, compra as pequenas, né, no mercado. Você pode observar, se vamos dizer, uma Johnson Johnson está lá, $100 a ação. É um exemplo fictício, ok? Não é esse valor, não. $100 uma ação. Comprou lá uma outra pequena, né, uma Moderna, imediatamente, na mesma hora, a Moderna sobe até 40%, 50%, 60% de valorização. O papel sai de $5, vai para 15, 20. Isso tudo mostra a grandeza do mercado. É isso que eu quero dizer. Mas essa grandeza também paga por isso, igual eu falei. O gigantismo está pagando caro hoje porque o gigantismo não paga imposto, certo? Esse é um problema também, além do social, um problema muito sério no país. O gigantismo é privilegiado, está brindado. Muitos setores não estão pagando o que deveriam pagar de impostos. E o reflexo é a população, que, porque não recebe, não paga imposto, então as prefeituras não cobram IPTU caro, criam um monte de regras,
as regras não são revisadas, igual, por exemplo, em muitas cidades você não pode construir uma casa de um quarto, 2 quartos, para atender uma determinada área de estudante, por exemplo. Então, existem muitas coisas que eu quero. Eu estou ponteando tudo isso, gente, para vocês entenderem, principalmente as pessoas que escrevem contra o dólar, que a América tem muito aonde evoluir ainda, apesar que é a maior nação do mundo. Mas ela tem muito como fazer um manage de todo esse mercado dela, todo esse cenário econômico. Eles têm muito aonde consertar as coisas, sem depender da pendência da dívida que eles têm que pagar, certo? Porque só das empresas voltarem a pagar imposto já é uma grande parcela que paga a dívida todo mês paga, vai pagando aos poucos. Eu lembro que o último presidente que pagou grande parte da dívida aqui foi o Bill Clinton, certo? Pagou, no meu recorde aqui, ele pagou, parece que a dívida era 3 trilhões, um negócio assim, ou 4 trilhões, ele pagou de imediato 1 trilhão, acho que foi 1,5 trilhão. Pois é, eu não recordo bem. Então, são coisas, mas foi paga. São coisas que vão trazer muito, mas muito ar, muito fresh ar para poder fazer a economia ficar robusta internamente. Ela já é robusta, como eu falei. Ela é extremamente dinâmica, certo? A compra e a venda, a compra e a troca, seja o que for, certo? É muito. Vocês verem que o prazo para devolução, se um americano compra isso aqui, uma jaqueta dessa. Ok, não gostou, devolveu. Era 30 dias. Hoje, uma pessoa americana para devolver, tem lugares que está aceitando com 90 dias. E ainda cria postos, certo? Postos por exemplo, o nome da minha empresa, eu não posso ficar falando os nomes, porque senão faria uma reportagem para vocês completa, viu, gente? Vocês me desculpem. Mas a minha empresa chama X, certo? Nem vou falar essa palavra, que essa palavra também já é competitivo aqui nesse YouTube, não é verdade? Mas a minha empresa chama Pedra, é a Pedra, é a minha empresa. E eu quero te dar agora, não é 30 dias para você devolver sua jaqueta, não, eu te dou 90 dias. E o senhor pode ir nas lojas da empresa madeira, da empresa de alumínio, que essas empresas recebem a minha mercadoria, apesar que elas são empresas completamente diferentes, né? Completamente diferentes. Não são acionários na minha empresa, nada. Somos diferentes, mas temos uma combinação comercial. Então, eu vejo, esse é meu ponto pontual, eu vejo ainda a economia americana, mesmo com todos os problemas que nós sabemos que são gigantes na grande dívida americana, tem solução, certo? Agora, o que o Brasil ganha com isso? É isso que eu quero para o presidente Lula agora. Certo, meu prezado ministro Boulos, por favor, comunique por nós. Faça esse favor. Que eu sei que o senhor faz de boa vontade. Olha, na minha opinião, foi fundamental. Deixa eu ver quanto tempo tem. Nossa, já tem 33 minutos. Foi fundamental essa pausa que o presidente Lula deu em resposta a esse processo que o presidente Trump está querendo encampar, não é? Mas vejam vocês, é importante o Brasil falar não. Esse conselho de paz. Por quê que eu vou para uma medida tão trágica, né? Parece uma coisa violenta, né? O Brasil falar um não, enquanto tem já 35 países, parece, ou 36 anexados, e já tem muita gente só se candidatando, falando que vai assumir, não é? E esqueça do Canadá, porque o Canadá é América de novo, é o braço direito da América, parceiro forever. Nada vai mudar. Mas, gente, o Brasil precisa de tomar um rumo solo. O Brasil precisa de tomar um rumo, principalmente agora que o Brasil pertence ao BRICS, certo? Como que pode o presidente Lula falar, presidente americano, estamos juntos, hi-fi. Não dá hi-fi, não, entendeu? Não existe isso, não, certo? Por causa que nós temos que tomar rumo solo. O Brasil precisa desconectar desse trauma de dólar. Vejam como é que esse problema de que o dólar está caindo, o dólar está sumindo, desaparecendo,
como é que já criou, agora é Japão parando de financiar a dívida americana, como que isso traz trauma para o mundo inteiro. Vamos viver sem o trauma, vamos viver dentro do nosso Brasil, com nossa economia, a gente pode ser forte. O único país que já fez isso na tentativa de fazer foi exatamente o Japão. O Japão fechou todas as portas por 50 anos. Não sei se vocês já leram ou não. E isso não é pontual, isso já foi lá do passado. E quebraram a cara porque lá eles tentaram depois, eles viram que a industrialização, para eles passaram a entender que deveria haver exportação. Então eles não podiam ficar de porta fechada. Não é? E eles tinham que abrir a economia. Então, vamos pensar nisso. É muito mais importante para nós ficarmos independentes dessa moeda, porque se o presidente Lula fala para o presidente americano, estamos juntos, né? E vai apoiar, vai pertencer. Primeira coisa, o Brasil está pondo para trás os próprios participantes do BRICS, porque nós estamos todos na ONU, certo? Então o Brasil está desprestigiando a ONU. A ONU tem muitos problemas, gente, muitos problemas, certo? Mas quem causa maior problema na ONU é exatamente a América. É por isso que esse sujeito está querendo criar um novo Conselho de Paz, porque é ele que criou esses problemas todinhos, voltados para vender arma, compreenderam? É ilusão e ingenuidade achar que isso é uma grande atitude dele. Ele está atrás de ganhar um troféu da paz, um Nobel da Paz, certo? Então, é um senhor que só vive de holofotes, certo? De maneira alguma que o Brasil pode entrar nessa nova ideia. Porque se o Brasil depois começar a ter problemas com a China, com a Índia e qualquer membro do grupo, o Brasil tem como norte aquele país. Porque o Brasil está trabalhando, negociando com aquele país, exportando, comprando, não é? Então, o Brasil é um novo regime que se criou. Mas se o Brasil passa a pertencer ao Conselho de Paz só para atender a América, não vai funcionar. Como é que você vai agilizar as duas pontes? Como é que você vai agilizar duas situações bem complexas e bem diferentes, mas que são positivo e negativo, não se combinam. Entendeu? Não se combinam. Os mercados não fecham a conta. Certo? As ideologias desses mercados não se fecham, não se tornam amigas nunca, não se abraçam. Entendeu? Então, a gente tem sim, já que nós temos esse contexto agora, dentro desse governo atual, o próximo governo vai também agir da mesma forma, seja com o Lula ou seja com outro partido, porque nós, infelizmente, no Brasil, nós temos que viver de exportação, uma coisa que eu não concordo, mas isso é outro patamar de discussão que eu posso falar aqui e posso trazer para vocês, mas, já que é desse jeito, não temos como passar por cima do nosso sistema atual, que é a ONU. E que, quando não dá certo, como realmente a ONU, olha quantas vezes que a ONU falou, para, América, e a América não parou. Isso é perigoso, e a América não quis nem dar atenção. Nem a verba para a ONU a América pagava ultimamente. Ultimamente não. No governo passado, mesmo do Biden, já estava em dívida, certo? Não é agora pontual, não. Então, gente, é muito importante ficar entendido isso. Isso é muito importante para nós, produtores, nós que estamos aqui no Brasil. Isso é muito importante para o nosso Parque Industrial de São Paulo, no Sul, e para tudo que está surgindo no Nordeste de muito bom, certo? No Centro-Oeste, para o nosso agro todinho, não é mesmo? Para a nossa distribuição ferroviária, para o Brasil continuar andando, não é? Para o nosso Vale do Aço, para tudo continuar andando, certo? É muito importante que o Brasil estabilize a sua moeda, que ela já está praticamente, mas fora do dólar. Deixa o dólar para lá. É um problema americano. Eles não vão morrer, eles vão continuar bem, igual eu falei, com os problemas deles. Eles têm muita gordura para queimar, para melhorar, certo? E eu acredito que eles melhorem, certo? O mercado financeiro da América é difícil até de eu poder traçar aqui números de tanto que estão bem, certo?
tanta gordura que eles têm para aguentar quedas e quedas monstruosas. Não tem problema, não tem problema. Quem vai perder é os capitalistas gigantes. É um aqui, outro ali, que tem montanhas, né, de dinheiro. E as famílias americanas que operam uma coisa que eu não concordo no mercado financeiro, que é o day trade. Hoje são 230 mil famílias que operam acima de 1 milhão cada uma. E tudo é day trade, certo? Que é um absurdo. Isso é que destrói o mercado. Inclusive destrói o mercado nosso no Brasil também, certo? Porque o nosso mercado financeiro no Brasil, é, tudo está ágil no mercado, tudo virou curto prazo. Mas quando vem a palavra day trade, ela destrói. Porque você compra de manhã, qualquer 1, 2% que você ganha na posição, você já está torrando ela. Não é? Então, quer dizer, isso mata o investidor que está entrando e que compra e quando chega em casa para contar assim, comprei um setor tal, um setor determinado da economia, que bacana, aí os filhos vêm, é mesmo, papai, o senhor comprou, e o que eles fazem? Eles fazem isso, aquilo, eles estão muito bem. Mas quando esse pai está contando isso, o papel dele já foi vendido. O papel já está sendo vendido porque o tal do day trade já comprou de manhã junto com ele, mas quando ele chegou em casa de tarde para tomar o banhozinho, jantar, ver a família, o papel já tinha sido vendido e ele já estava com carteira no bolso com prejuízo. Ou vontade de ter o controle dessa bolsa não existe, desse mercado financeiro. Bolsa era na minha época que eu era jovem, se falava bolsa, né? Isso não existe, não. O jargão popular que é errado, né? E eu, por ser um homem velho, já caduca, a gente acaba repetindo a palavra errada. Mas é o nosso mercado financeiro, certo? Acabar com essas coisas que destrói o médio prazo e o longo prazo, né? E cortar as rédeas do curto prazo, que isso só destrói o nosso mercado, certo? E valores no nosso mercado. Gente, se vocês me escutaram até aqui, eu não sei se eu fui feliz na minha colocação, certo? Mas eu espero que eu tenha sido entendido e que ficou, se pelo menos 50% eu fui entendido, ficou muito, muito bom, tá? Se vocês concordam com tudo, vocês escrevam, dêem um sininho, comentem, por favor, me ajudem, porque se vocês comentam, eu posso colocar posições. Eu não vou trazer nada, esperar sair na mídia para ler. Não, eu falo aqui para vocês diretamente. Vocês podem fazer perguntas, se tivesse, eu faria e responderia aqui de pronto, certo? É o meu passado. Minha dificuldade em lembrar é grande, mas assim, eu consigo. Né? Vai ajudar todos vocês, vai ajudar o Brasil, isso aqui é muito importante. Obrigado pelo tempo que disponibilizaram em me ouvir, ok? E eu fico muito agradecido. Por favor, ministro Boulos, proceda. Vá conversar com o Lula, presidente Lula. Beleza, obrigado.